Universidade Estadual de Feira de Santana. Curso Letras, Português e Espanhol, disciplina História da Língua Espanhola, docente Patrício Nunes Barreiros e discente Iane Miranda. Hoje eu vou falar sobre a história da língua espanhola no Paraguai. O Paraguai está situado na América do Sul e seus primeiros habitantes foram os índios guaranis, guaicurus e paiaguás. Por volta de 1500, os espanhóis deram início no processo de colonização e houve a escravização da população nativa. O guarani foi alvo de perseguição com punição para quem falasse em público. Assim, o único meio de comunicação seria a língua espanhola. Entre 1814 e 1840, o Guarani foi proibido no governo do ditador José Gaspar Rodrigues de França e, posteriormente, pelo seu sucessor, Carlos Antônio Lopes, entre 1841 e 1862. Ao mesmo tempo, jesuítas criaram comunidades para os guaranis e outros grupos indígenas, que cobriam grandes extensões de terra, em um processo retratado no filme A Missão, de 1986. Eles armaram os índios guaranis contra as expedições escravagistas, enquanto fortaleciam a língua em seus livros e sermões. Quando a Espanha expulsou os jesuítas em 1767, mais de 100.000 falantes da língua guarani se espalharam pelo Paraguai, segundo o linguista americano Charles Dina, e décadas depois, falantes de Guarani formaram a massa de apoio do governante do período de pós-independência, José Gaspar Rodrigues de França, que se opôs à elite de língua espanhola. Atualmente, o Paraguai é o único país das Américas onde a maior parte da população fala uma única língua indígena, o Guarani. Ela está preservada na Constituição em pé de igualdade com a língua dos conquistadores europeus, o espanhol. No Paraguai, povos indígenas compõem menos de 5% da população. No entanto, é falado por cerca de 90% dos paraguaios, entre eles muitos integrantes da classe média, oriundos de camadas mais abastadas, e até pessoas recém-chegadas ao país. Linguistas e historiadores afirmam que os motivos complexos que levaram ao uso amplo da língua indígena datam dos primórdios das expedições espanholas na região, ainda no século XVI. A encomenda, um sistema muito utilizado pelo Império Espanhol, que forçava os índios a trabalhar para os europeus e seus descendentes. Não alcançou grandes extensões do território, que acabou se tornando o Paraguai. Já em 2011, uma norma chamada Lei de Línguas reconheceu definitivamente o Guarani como a língua oficial do Paraguai, ao lado do espanhol. Desde esta Constituição de 1992, o Paraguai era reconhecido como um país bilíngue. Anteriormente, o Guarani era considerado inferior ao espanhol. Porém, a maioria das pessoas que falam Guarani vive na zona rural. O idioma é visto como língua vulgar e inferior ao espanhol, atrelando assim a um estigma social. Não dominar o espanhol significa que o indivíduo tem grande chance de exclusão social no Paraguai, inclusive aos acessos às profissões que são consideradas mais valorizadas. O Paraguai foi declarado como um país bilíngue, oficialmente no ano de 1992, pela Constituição Nacional do Paraguai, reconhecendo as duas línguas, espanhol e guarani, como idiomas oficiais do território paraguaio. O Paraguai é um país pluricultural e bilíngue. São idiomas oficiais o castelhano e o guarani. A lei estabelecerá as modalidades de utilização de uma e da outras, artigo 3. Terceiro, artigo 140.
Sendo assim, os dois idiomas são colocados na mesma posição dentro de um olhar político e se contrapõem dentro de um olhar social e prático. Entre essa norma teórica e prática linguística existe uma grande fronteira, principalmente quando as duas línguas representam o mesmo valor no âmbito oficial e se limita quando se trata de práticas sociais mais amplas. Em termos de poder e solidariedade, o castelhano é a língua que ocupa os espaços de poder administrativo, educação, meios de comunicação, macroeconomia, etc. E o guarani usa reservado à solidariedade, âmbito familiar, afetivo, relação com os vizinhos, pequeno intercâmbio comercial, etc. O guarani é também a língua de identidade e coesão nacional, ainda que em contradição, não tem uma valorização prestigiosa para a ascensão social. Alcaine, 2004, página 214. O processo de empréstimo de idiomas espanhol e guarani. O fenômeno de variação da língua espanhola ocorre em vários países da América Latina. No caso do Paraguai, pode-se observar a influência dos guarani. A razão pela qual escolhemos este país é que ele nos parece pouco conhecido. É por isso que apresentaremos a variação do espanhol no Paraguai, mais precisamente a influência da língua guarani. Antes de tudo, sobre o processo de emprestar essas línguas e seu uso nas várias classes sociais. Em segundo lugar, a influência do guarani no espanhol no nível do léxico e da morfologia. Assim, pode-se deduzir que o bilinguismo é responsável por empréstimos linguísticos. E esse é o legado daqueles que vivem com dois idiomas. Se o empréstimo no nível lexical é o resultado mais visível quando dois idiomas estão em contato. Também existem outros empréstimos em fonologia, morfologia e gramática. O contexto social do uso do espanhol e guarani no Paraguai. As classes altas tendem a aprender espanhol antes mesmo do guarani e são mais proficientes na primeira língua. No caso das classes mais baixas, o rural é o contrário. Muitas das classes altas aprendem as duas ao mesmo tempo. O grau de influência ou domínio guarani do espanhol está em correlação direta com o nível educacional, que, por sua vez, é função do status econômico. De fato, no Paraguai existe pelo menos 3 formas de fenômeno de contato. A primeira é a alternância dos elementos lexicais, espanhol e guarani, em estruturas sintáticas apropriadas a cada idioma. Esse tipo de fala é típico de conversas. O coloquial entre falantes bilíngues fluentes, particularmente em áreas urbanas. Além disso, é falado um guarani influenciado pelo espanhol, não apenas do ponto de vista lexical, mas também sintático. Finalmente, muitos falantes bilíngues com pouco domínio do espanhol produzem o que são, do ponto de vista técnico, erros gramaticais ao falar espanhol. Em Assunção e outras grandes áreas urbanas, 30% dos habitantes preferem o espanhol como língua familiar, 20% prefere o guarani e 50% usa livremente os dois idiomas. Pelo contrário, nas regiões rurais, 2% dos habitantes preferem o espanhol e 75% prefere o guarani. E apenas 25% dessas pessoas usam os dois idiomas. O guarani no Paraguai, bilinguismo com diglosia. Chaldina, 2001, tradução própria. Atribui boa parte do mérito ou culpa da sobrevivência do guarani ao sistema de encomenda e aos missionários franciscanos e jesuítas entre os séculos 16 e 18. A encomenda era uma instituição através da qual um grupo de povos indígenas era concedido a um colonizador
que tinha que trabalhar e pagar impostos pelo encomendeiro. No âmbito desse sistema, o concubinato com as mulheres guarani e a poligamia, incentivada pelos governadores, foram fatores decisivos para a manutenção do Guarani, uma vez que as crianças aprenderam Guarani com as mães. Ao mesmo tempo, em oposição à encomenda, os missionários franciscanos, os jesuítas, insistiu em proselitar na língua guarani, nas famosas reduções, os povos missionários. Isso contribuiu para a manutenção dos guaranis, mas também para o que Bartolomeu Mella, 1986, chama de conquista e redução dos guaranis, ou seja, sua padronização e textualização. Em fonologia, organização e modernização da educação bilíngue. Em 1999, o Ministério da Educação e Cultura do Paraguai, MEC, reformulou Em 1999, o Ministério da Educação e Cultura do Paraguai reformulou o programa de educação bilíngue, considerando duas dimensões: a sua flexibilidade em relação à distribuição e nivelamento dos dois idiomas. B. A versão do Guarani que seria usado no ensino, quanto a este último respondendo às críticas e respondendo às práticas cotidianas da fala. Desde que integrado à estrutura Guarani. O termo que o MEC usa para esses empréstimos é GRA, outra palavra Guarani para mix. De acordo com a definição do MEC, o GRA, ao contrário do Jopara, é um empréstimo lexicológico integrado à estrutura fonomorfossintática do Guarani. Ortografia deste idioma integrada à estrutura fonomorfossintática do Guarani. Ortografia deste idioma MEC 2006-68. Jopara o define como empréstimo lexicológico não integrado à estrutura fonológica ou morfossintática do Guarani. A seguir, temos alguns exemplos de materiais de ensino publicados pelo MEC do Paraguai, com os morfemas do castelhano em negrito, que estes vocês poderão acessar no slide depois, porque são palavras que nós não estamos habituados a pronunciar e que fica um pouquinho difícil de eu ter que explicar para vocês nesse momento. Então, eu gostaria que esses exemplos vocês acessassem depois. A estrutura silábica canônica do Guarani é C, V, V. Não há sílabas que terminem em consoantes ou grupos de consoantes, exceto para paradas pré-nasalizadas com voz MB ou ND e a sequência NT. As palavras RA do espanhol, que eu não sei exatamente como pronunciar essa palavra, do espanhol da maneira como estão representados nos exemplos acima, não respeita esta regra, escrita em ortografia guarani, mas com a intenção de reproduzir sua forma original, apresenta uma dificuldade para falante nativo. Por exemplo, a palavra texto, por exemplo, tem estrutura CV, CC, CV. Isso não é natural para o falante nativo, pois inclui uma sequência de 3 consoantes, K, S e T.
O mesmo vale para a palavra exponente, que é V, C, C, CV, CVC, CVV. Um dos críticos observa: o máximo que um guarani falante poderá dizer é exponente, pero nunca exponente. Por esta mesma razão, é incorreta a nova palavra problema, que em lugar de problema, o paraguaio dirá polema, polema. Galeano Oliveira, 2004. Por aqui eu termino este trabalho. Eu espero que vocês gostem, que vocês acessem o slide para entender melhor um pouquinho sobre o empréstimo, o empréstimo dos morfemas do castelhano no Guarani e todas as outras informações que eu não pude deixar aqui. Então, que vocês deem uma lida, deem uma olhada, para que vocês venham aprender um pouquinho mais. Caso eu tenha deixado, assim, alguma coisa de lado, me desculpem, mas espero, assim, que vocês gostem, que vocês tenham entendido tudo que eu falei até o momento. Um abraço a todos.